Seja muito bem-vindo ao Conversa Diária. Aqui no meu, no seu, no nosso bate-papo leve, descontraído e cheio de boas histórias para contar. Aqui a gente fala de tudo, um pouco, como aquela boa conversa entre amigos. E hoje nós vamos conversar com um mineiro bauruense de coração. Ele é empresário, mas ele sabe e fala também que o valor de família é muito importante e contribui para ele estar na posição que se encontra. Nós vamos falar com Luiz Henrique Araújo, para que ele possa contar um pouquinho da sua história, a chegada, inclusive, na nossa querida Bauru, e a constituição de família, da empresa. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Fique à vontade e gostaria também que se apresentasse para nós. Obrigado pelo convite, tá? Espero poder contribuir com alguma coisa, ou pelo menos para poder que a cidade conheça, já que está conhecendo vários empresários, vários nomes da cidade, e para que a gente cada vez mais possa dar atenção para o que é Bauru, sabe? Tratar Bauru como ela merece. Não ser um pouco mais bairrista, né? Porque Bauru merece isso. Bom, eu sou Luiz Henrique Araújo, nascido em Patrocínio, Minas Gerais. Tive a sorte, né, de ter um pai que nem o Dirceu Araújo, que foi, há pouco tempo atrás faleceu, mas, assim, a minha família, minha mãe, Doralice, nós tivemos, que foi muito companheira dele para que ele pudesse decidir vir para o estado paulista, porque Minas Gerais, naquela época, em 64, ainda é hoje um estado que não está tão desenvolvido assim, né? Nas cidades do interior, se bem que a minha cidade hoje se transformou na capital nacional do café, né? Patrocínio. E então meu pai foi convidado para vir para Ribeirão Preto, onde ele foi, ele tinha um talento nato de ser mecânico, e ele tinha feito melhorias em máquinas que eram melhores do que as próprias originais. Então, o senhor Rubem Penha convidou ele para vir para Ribeirão Preto. Nós vivemos 10 anos em Ribeirão Preto, eu tive uma vida relativamente, claro, cheia de austeridade, porque recursos naquela época era muito difícil, né? Diferente do que é hoje em dia. E nós chegamos em Bauru. Meu pai foi convidado também por uma empresa de máquinas agrícolas, a Laredo. E ele foi um grande expoente da indústria, porque ele conseguiu colocar tudo o que ele queria, porque ele teve o apoio dos proprietários. E também ele conseguiu ser um expoente, porque minha mãe era muito parceira dele, né? Então fez com que ele pudesse brilhar sem que ela aparecesse em quase nada. Foi muito bacana isso, eu tive uma bela de uma escola e eu fui jogador de voleibol na cidade de Bauru, estudei no Senai. O Senai, para mim, é uma escola que todos deveriam passar pelo Senai, é um baita de uma escola. Tive a oportunidade de passar em várias escolas, né? E a escola não era muito minha amiga, não. Eu não era um excelente aluno, não. Era uma excelente pessoa lá dentro, mas aluno eu já não era tão bom assim. Mas fiz grandes amigos e, no final, eu comecei, desde aos 19 anos, eu tive boutique, eu queria ser empresário, eu nem sabia, porque eu só tinha a vontade e pouca experiência no negócio. Quebrei várias vezes, né, meus negócios e tal, mas isso me deu muita experiência. E eu tive a oportunidade de começar uns negócios maiores assim que a maturidade chegou, e trazendo algumas experiências anteriores, né? E tenho muita coisa para contar para vocês ainda. O senhor vem de uma família grande, 4 irmãos no total. 4 irmãos. É importante falar sobre essa relação. A esposa, 3 filhos? Esposa e 3 filhos. Esposa e 3 filhos. A esposa... E tem os netos também, netos? Conta pra gente também da importância que o senhor, né, já mencionou dos pais na sua vida profissional, claro que contribui,
mas a esposa, a família do senhor também que construiu aqui na cidade. É bacana porque, assim, a minha história, porque quando eu casei, a minha esposa era sempre muito linda, ela, ela ganhava o dobro do que eu ganhava. Na época eu lembro que era R$ 1.000 que ela ganhava na CPFL e eu ganhava quinhentão do meu pai na oficina, né? Uma oficina que eu tinha. Mas eu sei que o destino nos uniu, foi muito bom. E a exemplo do que aconteceu com a minha mãe e meu pai, eu também fui favorecido porque ela deu liberdade para eu trabalhar. Ela sabia que a gente éramos muito diferentes e ela deixou que eu trabalhasse desde que eu me responsabilizasse pela família, né? Então, muitos perguntam como eu tive ideia de ser empresário e consegui. Não foi ideia, foi necessidade, né? A gente começa com necessidade, aí a gente tem a oportunidade de aprimorar, melhorar ou não. E eu fui fazendo o que deu, tanto para melhorar quanto... É lógico que a gente tem erros ainda nesse processo, né? Mas uma coisa eu soube fazer, eu soube colecionar pessoas, talentos, né? Junto comigo, que fizeram... São praticamente irmãos meus que estão junto comigo a funcionários de 30 anos, 28 anos, são vários, não é um ou dois, não, são vários. E meus irmãos de liderança, né? Zé Maria, Norberto, Barion, Mário Genovez, esses fazem assim, fizeram, muitas vezes eles me carregaram e muitas vezes eu carreguei eles. Então foi assim, uma troca muito legal durante todo o período, né? Que nós chegamos aonde, assim, onde nós estamos hoje, né? E hoje tem assim, tantas atividades que estão rolando hoje, né? O Mário está na Índia, mês passado ele estava na Europa, só colocando porque nós temos distribuidores em vários lugares, né? Singapura, Índia, Oriente Médio, porque nós trabalhamos também com proteção da indústria de óleo e gás, né? E hoje a Petrobras é um grande cliente nosso, poderia ser maior, mas não é porque a gente realmente não focou nisso ainda, né? É uma proposta já para o próximo ano. Mas esse é o... E a relação minha com meus filhos é muito legal, porque eu os fiz da mesma forma que eu aprendi com meu pai, eu os fiz dormir no mesmo quarto por um período bastante longo, para que eles tivessem aquela cumplicidade, né? E hoje você vê eles já o mais velho com 40 anos e o mais novo com 33 ou 34, eles são cúmplices ainda, sabe? São muito ligados, muito respeitosos e isso fez uma diferença grande. E a mãezona italiana, né? Então já viu como é que são tratados. Muito bom. Já vejo, né, os valores, né, como a gente já abordou logo no início, e a importância também de estreitar laços de amizade. Na época do colégio, do futebol, se quiser mencionar um pouco mais quando jogou, no período do futebol. E uma outra coisa que eu gostaria que o senhor abordasse também, disse que não foi um bom aluno, mas escreveu sobre os seus mestres, os seus professores. Teve a ideia aí de iniciar a escrita de um livro em relação aos professores. Realmente, há um tempo atrás, quando eu falei com um grupo nosso de jogar tênis lá no BTC, eu falei que tinha decidido sair da presidência da companhia. Quando eu falei isso, aí o Ricardo Kobe virou para mim e disse assim: Luizão, como? Nós estamos tentando fazer isso há tanto tempo. Eu falei: Ricardo, isso é uma coisa, é uma decisão e tal, madura, né? E aí ele falou: você precisa contar isso para a gente. Eu falei: poxa vida, sabe uma coisa? Chegou a hora de eu escrever um livro. O meu pai, ele plantou mais de 10 mil árvores, né? Muito mais. Foi um cara apaixonado pela natureza, era um sujeito que tinha 4º ano de grupo e foi um baluarte. Você falava de
de plantas com ele dominava. Você falava de escultura, ele tinha uma capacidade de fazer esculturas e tudo mais, consertar equipamentos antigos e tal. E eu falei, pai, o senhor fez tanta coisa, desenvolveu máquina, fez isso, fez isso. O senhor errou numa coisa só. Por quê, filho? Porque olha aonde vai a coisa. Quando a gente decidiu abrir o processo da VCI para a governança corporativa, quais eram os grandes problemas? Eu não tinha me ligado no processo de sucessão. E o processo de sucessão, ele exige que você tenha procedimentos e processos muito bem feitos, para que as pessoas possam passar por aquilo, os seus filhos passarem por aquilo, ou mesmo os diretores que... E eu vi que os meus diretores, como eles conviveram comigo, eles passaram por isso. E aí eu falei, pai, o único erro do senhor foi não deixar o legado do senhor escrito. Ele falou, talvez tenha sido. Mas assim, sem cobrança, era só um comentário com ele, porque eu tinha uma boa relação com ele. E então eu percebi que eu precisava escrever alguma coisa. Aí eu montei, eu sou um apaixonado por fazer mind map, porque as minhas estratégias de negócio sempre passam por um mind map, né? E eu sou muito detalhista, então eu fui aprendendo com o tempo a estruturar as coisas, quais as coisas devo abordar, aquele processo normal de quem escreve, né? E eu fiz um baita de um mind map anotando tudo que eu queria colocar nesse livro. Então eu estou escrevendo, contando de grandes amigos que eu tive, de mestres que eu tive, né? No Senai eu tive o professor Olívio, que até o filho dele, que é um dos filhos dele, que é muito meu amigo, o Adelmo diz o seguinte, falou, Luiz, eu tenho hora que eu falava para meu pai, o pai dele também faleceu, ele falava assim, pai, para de falar com o Luizão, que eu já estou ficando com ciúme. Mas a gente é muito amigo, ele sabe que a admiração também E o pai dele foi um grande mestre para mim, não só como professor, mas como exemplo de vida, valores e tudo mais. Tive outros, como o professor Bastazini, o professor Reinaldo, que trabalhavam juntos e tal, né? E do Senai. Mas também tive no Prevê Objetivo, né? Eu até tive uma entrevista há um tempo atrás aqui, e meu apelido na época de jogador era Bagrão. E aí o Duda foi tentar porque eu já estava empresário, né? Aí ele foi tentar me entrevistar sem falar Bagrão, porque ele só me chamava de Bagrão, né? Então foi assim, bem engraçado. O Zé Luiz também. O Zé Luiz eu tive menos relação com ele, mas também foi muito boa. Os professores do Prevê foram, embora eu não tenha sido um bom aluno, mas aquilo que era essência eu pegava, né? Tanto que a nossa indústria é uma indústria química. E hoje eu não sei sobre química, mas eu sei sobre processos, como chegar e tudo mais. E eu discuto com o meu químico e também com a universidade. A gente tem uma universidade em Pardubice, na República Tcheca, que é parceira nossa. E todo o nosso desenvolvimento é feito pelo nosso químico e, às vezes, aprimorado, depois de um certo tempo, na República Tcheca, com o professor Radim e também com os nossos... com os mentorados dele, que, às vezes, um deles já veio trabalhar conosco, ficou 10 anos aqui, e agora ele vai assumir a unidade de Portugal. Então, assim, a escola foi um lugar que eu me sociabilizei muito bem, né? Eu tinha grandes amigos, na faculdade de engenharia, eu fiquei 4 anos e não saí do primeiro ano, então eu sou um excelente aluno de primeiro ano, né? Mas eu era diretor do Ciente, e o Ciente foi uma coisa assim, uma experiência que poucos tiveram, né? E foi um negócio muito bacana. Eu era o diretor social, então eu só não ia lá, acho que na terça-feira. O resto, todos os dias eu estava lá. O senhor menciona que não era um bom aluno, mas no seu olhar, porque os resultados empresarial mostram justamente outra coisa. O senhor tem algumas empresas em mais de um segmento, né? Gostaria que mencionasse a respeito também, e da importância de olhar a sua trajetória
e ver onde chegou, inclusive. É bastante interessante porque é o seguinte, eu só consegui ser empresário, na realidade, assim, ó, primeiro começa pela necessidade de você fazer alguma coisa. E eu tive a oportunidade de conhecer, eu fui empresário, eu tive uma indústria de máquina agrícola, onde eu desenvolvi toda a minha competência de desenvolvimento de processos para poder ter alta produtividade e tal. Mas, assim, sem nenhum método, o meu pai começou a ensinar a gente a fazer trabalhos manuais em casa. Eu tinha 7 anos de idade, ele fazia. A gente esmerilar peças, lixar, limpar, e a gente foi ganhando habilidades. Na prática. Né? Na prática. Então, quando eu fiz Senai, os professores admiravam porque quando ele me dava um negócio, meia palavra bastava, eu já sabia fazer, né? E quando eu fiz marcenaria, foi interessante porque o Senai foi um negócio bacana. Assim, o Senai era para quem queria ganhar dinheiro, queria se formar, ou fazia elétrica ou fazia mecânica, principalmente mecânica. E eu fui uma das melhores notas da época, do João Martins Kolbe, em 1974. Em 74, eu fui a melhor nota e eu escolhi marcenaria, que eram, assim, aqueles que tinham nota baixa iam para a marcenaria. E eu fui. Aprendi a lidar com a madeira, tudo. Quando eu saí de lá, eu estava contratado pela FEPASA, porque a FEPASA dava uma bolsa para os melhores alunos. E eu saí da FEPASA, porque vi que não era meu negócio e tal. Mas como eu saí do Senai, sabendo desenhar muito bem, que o professor Bastazini foi uma pessoa iluminada para a gente lá, né? Foi muito legal para eu poder ter outras oportunidades de negócio. Aí eu fui trabalhar na Policor do Brasil como desenhista. Aí o projetista-chefe saiu. E aí as necessidades continuaram. E eu fui fazendo coisas, inclusive projetando. O pessoal falou, poxa vida, nós não vamos contratar outro, deixa o Luiz aí. E eu fui indo, consegui tocar por 2 anos e meio, fiz adaptações de máquinas que veio da Todoroki do Japão para poder fazer máquinas aqui no Brasil. As máquinas eram muito melhores do que as originais e tal. Então, tive essa oportunidade. E a coisa mais importante, uma das mais importantes que aconteceu no Senai, foi o professor Elzio Corrêa de Lara, que falava para mim assim, Luiz, se você ler um texto e não entender, não adianta nada. Então, ele foi o primeiro a falar sobre interpretação de texto para mim. E foi aí que eu aprendi a fazer uma leitura, além do que estava escrito, com uma melhor qualidade e interpretação de texto, né? Também tive uma outra professora, a dona Vilza Vissoto Cruz, que era outra... Ela me incentivava, ela falava assim, Luiz, eu quero ver o dia que você vier chegar aqui na porta com um Galaxy, né? Que era o carro da época. Bom, aí agora eu vou lá visitar o Senai e falo assim, a dona Vilza não está aí mais para me mostrar para ela. Mas não teria necessidade nenhuma de mostrar, nunca tive esse perfil. Então, toda essa parte da escola, né, e também no Objetivo, no Prever Objetivo, eu tive a oportunidade de prestar serviços junto com o Objetivo, porque o Duda e o Zé Luiz, eles eram caras muito safos, né? Então, eles pegavam os próprios alunos, os caras que lideravam ali, que ele percebia, e fazia... por exemplo, eu levava ônibus cheio de alunos, responsável por vários alunos, para fazer provas em Uberlândia, em Londrina, Maringá. Então, assim, isso me deu uma amplitude, sem medo de realizar negócio. Eu já fui criado assim. Depois tive oportunidades e as oportunidades eu agarrei. Quando chegou a época quando eu tinha quebrado da VCI Brasil, da Triângulo, Indústria Comércio Triângulo Limitada, quebramos por conta do famigerado plano cruzado, né? E eu também, inexperiente, como sempre, mas eu guardei no bolso todas as inexperiências minhas e eu sanei, né? Sanei-as. E aí, falei, bom, agora daqui para frente eu não quebro mais.
E eu montei, então, um dia, eu trabalhando, eu vendia cordinha de varal, qualquer coisa de necessidade para atacadistas em Belo Horizonte. Porque eu já tinha feito um mercado lá, um pouco antes de eu terminar com a indústria de máquina agrícola. Nesse período tinha qual idade? Já era casado? Já era casado. Eu ia, trabalhava 15 dias e 15 dias eu ficava em O casa. senhor tem até uma frase, um discurso, né? Que os erros o forjaram, né? O moldaram. Também está aproveitando para trazer um exemplo para a gente. Quando vocês pediram para eu fazer um briefzinho, eu fiz um brief, né? Mas assim, eu dou muito valor para meus erros, sabe? Os meus erros fizeram eu ter um critério de análise muito bem claro, muito bem definido de como solucionar problemas. Não é só por causa da experiência, foi uma única experiência. Quando eu tinha 16 anos, eu comprei uma moto Honda e a gente gostava de mexer, limpar, movimentar. E eu peguei e fui desmontar a minha moto, que eu achei que ela estava cheirando gasolina demais, e desmontei o carburador. Quando eu desmontei o carburador, eu tentei montar e não conseguia. E fiquei quase um mês, e meu pai deixou lá. Ele saía, olhava, e sua moto? Tá lá, pai, preciso montar ela. E eu nada, e andava a pé de ônibus, mas minha moto nada, né? E a moto ali. Aí eu falei, pai, o senhor não me ajuda a montar o meu carburador? Ele falou, ajudo. Vamos ver, amanhã, depois do almoço, eu vou te ajudar. Meu pai desceu, sentou na calçada, não era na calçada, num banco uma mureta que tinha no lado da minha casa, na Gerson França. Pegou, pediu as peças, olhou para as peças assim uns 3, 4 minutos, ficou olhando, pegou peças, separou tudo. De repente ele montou. Não gastou 15 minutos. Eu falei, pai, o senhor já montou carburador de moto? Ele falou, não, filho. Eu falei, então como é que o senhor sabe? Ele falou, porque eu conheço o princípio. Toda vez que você conhecer o princípio das coisas, você vai nas causas e vai conseguir fazer o processo de montagem. Daí em diante, qualquer coisa que eu vou pesquisar na minha vida hoje, eu procuro os princípios, né? Sem dúvida, eu vou atrás dos princípios. E então, voltando a esse processo dos meus erros e tudo mais, tudo isso somou na minha vida, né? E eu, graças a Deus, tive um HD para poder absorver e guardar essas coisas. Não sou muito bom de guardar mais nome, essas coisas, parei, mas as coisas que me tocam, eu já consegui realmente conseguir transformar isso colocar isso como identidade nos meus negócios, tanto que, com o passar do tempo, falando de escola, né, eu saí do Prevê e tudo, e estava industrial, estava empresário, mas assim, sem muita base, né, executiva. Eu fui fazer um curso da USP, que o Banco do Brasil fez aqui em Bauru, e nesse curso era um MBA que eu podia não assistir como aluno, mas eu podia ser, como convidado, sem direito a diploma. Beleza, já vou aprender alguma coisa. E começamos a conversar, e eu lembro de um professor, chamava-se Roberto Carlos, o cara era um estudioso de Keiretsus, que é sociedades no Japão, tipo a Mitsubishi, é um Keiretsu, né? Onde as pessoas estão sempre vinculadas a outras, e aquele processo do budismo, né? Você só entra no céu se a sua geração entrar, tudo aquilo. E eu aprendi muito isso, né? E eu nunca tive medo depois mesmo antes disso eu já não tinha problema. Eu sempre tive, tudo que eu sei eu gosto de ensinar. Eu não tenho medo de concorrência, esse tipo de coisa. Nunca passou pela minha cabeça ter medo de concorrência. Não tenho. E até aproveitando, quando pensa e olha a sua trajetória até aqui, né? Justamente essa questão de não ter o medo da concorrência, inclusive. Como que você enxerga essa trajetória, o que mais se orgulha? Só que antes nós vamos precisar ir para um rápido intervalo e continua falando para a gente já. Sem problema. Então nós vamos para esse rápido intervalo e voltamos já. Você não saia daí, continue com a gente. Até mais.
Voltamos com Conversa Diária. O bate-papo de hoje é com esse mineiro bauruense de coração, Luiz Henrique Araújo. Então, antes do intervalo, havia perguntado o que mais te orgulha na sua trajetória, principalmente, como mencionou, que não tem medo de compartilhar, né, as informações, não tem medo de concorrência. Eu tive a oportunidade, depois dessa escola do MBA, eu fui fazer o Instituto de Marketing Industrial em São Paulo. E quando eu falei, puxa, eu preciso cada vez mais entender de marketing, né? E aí cheguei na escola, só diretores de grandes empresas, faturava 800 milhões no ano, 1 bi lá vai fumaça e tal, só grandes, era GM, Irani, Santander, só executivos de grande porte. Aí perguntaram para mim, eu falei, eu pago para trabalhar perto desses caras aí, né? Porque eu faturava muito pouco. Mas eu fui prestando atenção em tudo e eu tive um outro mestre, que foi o Zé Carlos Moreira Teixeira, e todos os outros que participaram lá, Sigmar Malvese, Jean Bartoli, Brasil Manfrim, vou esquecer o nome dos outros, me perdoe, mas foram ótimos mestres lá, né? E eu comecei a entender, o Zé Carlos me disse o seguinte, Luiz, o que você faz é marketing. É que você faz marketing no dia a dia e você não tem um processo bem descrito. Mas você vai ver que o marketing é um jeito de viver, né? E ele me ensinou, sobretudo, um dia que eu fui pegar um livro de autoajuda, peguei o livro e falei, não lê isso não. Eu falei, mas por quê? Ele falou, eu vou abrir uma página aqui, você vai ler. Eu li, tal. Ele falou, do que está falando? Eu falei, está falando de você, cara. Está falando todas as páginas de um livro de autoajuda, é de alguém que tem esse tipo de comportamento que você tem. Então, tendo toda a estrutura de família que eu tinha e tal, e ele começou a me ensinar que eu tinha que dar valor para aquilo que eu não dava valor. Então, assim, quando eu contei a história do meu pai, todos lá apaixonaram. Quando eu contei a história minha, então, aí que eles ficaram doidos, né? Porque desde moleque, eu já fazia coisas para a vizinha da frente para poder ganhar alguma coisa. Então, eu morava numa rua que tinha feira livre. Eu catava esterco de cavalo para poder entregar para ela pôr no jardim dela para não furar minha bola. Então, já desde pequeno, eu sempre fui um cara que sabia servir. Eu não sou um servidor de pessoas que não mereçam, sabe? De gente que tem valor. Então, eu sempre servi muito bem. E eu sabia que uma das coisas interessantes no marketing é você servir aquele que tem uma dor e principalmente com a solução que ele precisa, né? Então, eu aprendi muito isso e eu entendo que hoje a minha vida, para mim, embora eu não consiga dar... Às vezes as pessoas dão mais valor do que eu mesmo sobre tudo isso, mas, assim, hoje, da minha história toda, o que mais me apaixona foi ter feito filhos e netos que estão ainda dentro de uma retória que é a mesma que eu aprendi, que eu herdei. Então, eu vi o presidente da Jacto, né, eu esqueci o nome do japonês lá, mas ele fala o seguinte, ter sucesso não é ser rico. Ter sucesso é ser rico, ter filho rico e ter neto rico. Então, assim, eu acredito que eu vou passar isso por mais tempo. Aí sim eu terei sucesso. Essa é a minha meta, como do que eu mais vou admirar da minha caminhada, né? Deixa um legado para todos, para a família, inclusive para quem compartilha da sua história. Sem dúvida. Luiz, estamos chegando ao final do bate-papo do Conversa Diária. Tem algo que não foi perguntado e você gostaria de compartilhar conosco? E já aproveitando também, deixar um recado para quem nos acompanha, aquilo que estiver no coração. Tá bom. Gente, de mais a mais é o seguinte, eu sou uma pessoa que sempre inquieta. Eu sei que o mundo pode mais, eu sei que pode ser feito muito mais, as pessoas podem ser melhor, as relações podem ser melhor, as pessoas que focam em ganhar dinheiro, geralmente elas têm um ciclo muito curto.
Agora, focar, ter um propósito de vida, de realização, com certeza o dinheiro vem porque vem mesmo, né? Por consequência. Você tem que se iluminar, né? Porque assim, todos procuram a luz, tá certo? Eu sei que meu pai foi uma luz, eu sei que meu avô, que foi grão-mestre da maçonaria, também foi uma luz, meus tios-avós e tudo. Eu conheço a história do meu bisavô até agora meus netos. Então, eu sei que tem um legado nessa vida muito boa, tá certo? Não estou dizendo que a minha família é perfeita, só estou dizendo que tem um legado, um ensinamento de respeito ao que é dos outros, que faz com que a gente seja mais feliz. Eu sou feliz todo dia, né? E eu vi meu pai, mesmo meu pai perdendo uma filha, ele continuava a vida feliz, porque ele sabia dos valores que tinha que ter e sabe respeitar também os valores divinos, né? Então, eu acho que isso é assim, é o que eu gostaria que vocês enxergassem, porque você tendo a chama dentro de você dos princípios, né, dos valores, você tem Deus dentro da sua pessoa e você emana muita energia boa para as outras pessoas. Esse é o meu maior vontade, de que eu consiga fazer isso. Se eu já faço, eu não sei a intensidade, mas eu gostaria que fosse muito maior, tá? Luiz, muito obrigada por você participar e aceitar aqui de conversar conosco, nessa conversa, nesse bate-papo do Conversa Diária, que você continue iluminando e sendo iluminado também por onde passar. Eu só gostaria de falar mais uma coisa. Eu queria parabenizar vocês pela atitude. Sei que o Renato está por trás das estratégias e é muito bacana vocês voltarem a dar expressão para Bauru, mas da forma certa, sabe? E valorizar aqueles que fazem as coisas com decência, sabe? Valorizar quem tem dinheiro não é o melhor. Eu vejo que tem empresários na cidade hoje com um perfil maravilhoso de exemplo aí, que é a família Zoponi. Tem outros também, tá? Mas vou citar só eles. É um exemplo fantástico, eu queria parabenizar e acho que, assim, se todos trabalharem em prol, falar bem de Bauru e através que seja desse veículo, tá certo? Nós vamos ter uma cidade melhor, isso não tenha dúvida. Muito obrigada mais uma vez por aceitar o nosso convite e pela sua participação aqui. Tá bom. Sucesso. Obrigado. Até o final desse bate-papo do Conversa Diária. Até o nosso próximo encontro. Um forte abraço. Tchau, tchau.